Bom dia, pessoal. Nós vamos dar início aí às correções das questões do Colune 2022. Vamos lá? Todo mundo animado? Primeiro exercício. Leia os textos a seguir. No final do século XIX, o imperialismo europeu na África e na Ásia se fundamentou em um ideal missionário de civilização, reforçando ainda mais os preconceitos raciais pelo sentimento de superioridade da raça branca. Então, é mais uma questão sobre o imperialismo ou neocolonialismo, né? Que nós tratamos desse assunto na prova de 2021. Outro texto. Mais tarde, nos anos 1930, Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha com um discurso racial mais radical. Manter a pureza da raça, pois, com o passar do tempo, a mistura das raças levaria à degeneração. Vocês estão vendo como vai num crescente, né, esse discurso. O discurso racial, ele já existia no século XIX, mas ele se amplia no século XX, principalmente pela atuação do Hitler na Alemanha nazista. Um terceiro texto. Em nome da criação de uma super-raça humana, o regime nazista promoveu o extermínio de milhões de pessoas. O poder destrutivo dessa ideia atravessa os tempos. Nos anos 1990, Slobodan Milosevic perseguiu e matou milhares de pessoas de etnia albanesa na antiga Iugoslávia. James Shea, então porta-voz da OTAN, afirmou que o mundo assistia a um grande desastre humanitário de uma grandeza não vista na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial. Olha só, o Slobodan Milosevic, que era o presidente da Iugoslávia, inclusive, ele foi condenado, né, por crimes de guerra. Então, esse crime dele foi um crime que chocou o mundo. Então, quer dizer, essa questão racial, ela atravessa os séculos, as gerações, né? Ela não começou e nem terminou com Hitler, que todo mundo, né, muita gente tem como o ícone desse tipo de pensamento. Então era um pensamento que já existia no século XIX, se cristalizou no século XX com o Hitler, mas continuou, né, se propagando. Vide aí o Slobodan Milosevic. Um outro texto. Chegamos ao século XXI e, recentemente, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, declarou que o tratamento que Myanmar, país do Sudeste Asiático, reserva à minoria muçulmana Rohingya se assemelha a um exemplo de livro de limpeza étnica. France Press, ONU denuncia limpeza étnica contra muçulmanos em Myanmar. Então, mais um exemplo agora do século XXI, né? Olha, essa notícia aí é do ano de 2021. Então, como eu disse, nós estamos rompendo os séculos, mantendo aí, né, essa questão racial aí muito à tona. O imperialismo europeu, o racismo nazista e as limpezas étnicas na Iugoslávia e em Myanmar fundamentam-se numa mesma ideia central. Assinale a afirmativa que expresse corretamente essa ideia. Gente, o que nós estamos buscando aqui, né? O eixo que vai ligar esse pensamento. O que movia tanto esse racismo lá europeu no imperialismo, quanto Hitler, quanto essas limpezas éticas? Letra A. Os humanos são criaturas livres, capazes de se desenvolver diferentes culturas, por isso é necessário respeitar a diversidade e conduzir as nações a uma vida plural e ética. Olha, até minha voz, né? Olha a entonação que eu uso para ler essa opção letra A. Nada a ver com limpeza étnica. Liberdade, respeito, diversidade, essas palavras não cabem no vocabulário do Hitler, do Milosevic e desses outros, né? A letra A está incorreta. Letra B. Vejam bem, não é o que eu nem o que vocês pensam, é o que eles pensam que nós estamos buscando como correto. Letra B. Algumas etnias e culturas são superiores a outras, sendo legítimas a dominação e a violência. Essa é a prerrogativa na qual se baseia Hitler, Milosevic,
o imperialismo inglês, né? E outros mais. Portanto, a resposta correta só cabe aqui para nós a letra B. Ó. Letra C. A superposição de uma etnia em relação a outras é uma postura violenta que deve ser rechaçada por todos os países. Esse é o meu e o pensamento de vocês, não o desses caras. Portanto, está incorreto. Letra D. A cultura, tal como a vida, deve ser sempre respeitada e protegida por governos e instituições sociais. Novamente, esse é o meu pensamento, acredito que seja o pensamento de vocês, mas não o de Hitler, de Milosevic e de outros mais. Então, nossa resposta só pode ser a letra B de bola. Vamos lá para a próxima? Então, uma questão aí sobre o governo Vargas. Na verdade, né, é um comparativo entre constituições, uma criada no governo Vargas e a nossa Constituição atual, que foi criada em 1988. Em 1937, Getúlio Vargas aprovou a Constituição que ficou conhecida como Polaca. Décadas depois, em 1988, o Congresso Nacional em Brasília apresentou à nação a chamada Constituição Cidadã. Sobre as constituições de 1937 e 1988 e os momentos históricos em que se inserem, é correto afirmar que, então, estamos buscando a resposta correta, né? Sempre lembrando que Getúlio Vargas foi um governo ditatorial na maior parte do tempo. Durante um período ele flertou com a ditadura e num período ele implantou efetivamente a ditadura naquele momento que a gente conhece como Estado Novo. E essa Constituição de 37 foi uma Constituição ditatorial, bem como a Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã, né? Tá ali, ó, no texto, né? Constituição Cidadã, porque ela teve ampla participação popular. Acho que já até respondi, me antecipei e respondi. Então, o que é correto afirmar sobre esses momentos históricos? Letra A. A Constituição de 1937 inaugurou o período conhecido como Estado Novo, beleza? Garantindo liberdade aos órgãos de imprensa e amplos direitos de mobilização à sociedade civil. Cara, se eu já me antecipei e disse que é uma ditadura, né? Eu acho que todo mundo está ciente disso, o Estado Novo é uma ditadura. Como assim liberdade aos órgãos de imprensa, direito de mobilização? Nada a ver, né? Inclusive, foi criado, né, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que censurava os meios de comunicação. Ou seja, a letra A está incorreta a respeito da Constituição de 37. Letra B. Durante o Estado Novo, junto à restrição ao direito de greve, os trabalhadores perderam todos os direitos trabalhistas antes conquistados, como salário mínimo, férias e jornada de trabalho reduzida. Olha, ditadura, isso é quase que geral, tá? As ditaduras tiram as liberdades civis, mas elas têm que criar contrapartidas. Não existe uma ditadura que não crie nada, nem que seja uma cortina de fumaça, nem que seja algo que sirva somente para manipular a população. O Getúlio, inclusive, ele entrou para a história com aquela alcunha de pai dos pobres. Por quê? Porque ao mesmo passo que ele era um ditador, foi ele o garantidor desses direitos trabalhistas. Claro que eram direitos frutos da luta, né, de décadas dos trabalhadores, mas o Getúlio vende essa ideia, eu sou o pai dos pobres, eu criei o salário mínimo, eu criei tal, tal, tal. Enfim, isso não foi retirado. Na verdade, foi até ampliado como forma de manipulação da sociedade e manutenção de um regime ditatorial. Então a nossa letra B está incorreta. Letra C. A Constituição de 1988 foi concebida com ampla participação da sociedade civil, marcando o processo de redemocratização do país. Tá aí a nossa opção correta, né? Foi realmente uma participação muito bacana. A gente estava saindo de mais de 20 anos de ditadura militar, né? Nós viemos de um movimento conhecido como Diretas Já, o povo se mobilizou, artistas, políticos, sociedade civil, e o que se viu, então, foi a criação dessa Constituição, que está em vigor até hoje, né? É uma Constituição que ainda é considerada bastante moderna, é uma Constituição que serviu, inclusive, de modelo para de outros locais do mundo, né? Então, a opção correta é a letra C. Vou escrever pequenininho aqui no cantinho, ó. Letra C.
né? Letra D, durante o governo José Sarney, que foi exatamente o governo no qual foi promulgada a Constituição de 1988. Quando o Poder Legislativo concluiu a Constituição de 1988, a maioria da sociedade civil brasileira e dos órgãos de imprensa demonstravam interesse pela volta ao regime militar. Gente, ninguém sai de um regime militar, de uma ditadura. Para uns foi brutal, para outros não. Né? Tem gente que até hoje diz que não foi assim então, né? Mas ninguém quer a volta. A liberdade de imprensa foi muito bacana, foi celebrada por toda a sociedade. Então é falsa essa afirmativa de que as pessoas tinham interesse pela volta do regime militar. Volto a dizer, a resposta correta para a nossa questão é a letra C. Próxima questão. As imagens a seguir colocam em foco questões relativas à população indígena brasileira em diferentes momentos de nossa história, problematizando acontecimentos em torno de temas como proteção aos indígenas, direito de acesso e permanência à terra, extermínio de populações, conflitos com grupos locais e regionais, diversidade cultural, mobilização e resistência, entre outros. Esses debates e discussões perpassaram a história brasileira do século XX e as primeiras décadas do século XXI. Né? Então, uma questão referente aos povos indígenas, é uma questão de história que inclusive flerta com outra disciplina, né, que é a sociologia. É uma questão que trabalha bastante com o contexto social. E aí nós temos algumas imagens. Olha, a primeira imagem, na fotografia, Cândido Rondon. Né? São os irmãos Rondon, que ele dirigiu ali o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio. O Cândido foi um desses irmãos, né? E, inclusive, o estado de Rondônia deve o seu nome a esses irmãos. Em reunião com indígenas do povo Parisi, no Mato Grosso, imagem do início do século XX, sem data definida. Ela está lá no Museu do Índio, no Rio de Janeiro. A segunda imagem tem um pajé Tacumã Camaiurá, de 1932 a 2014, né? Foi tempo que esse pajé esteve vivo. Preparando uma infusão de plantas. Tucumã lutou pela criação do Parque Indígena do Xingu em 1961 e pela união de diferentes povos em torno dessa causa. Essa imagem está no Parque Indígena do Xingu, né, lá no Mato Grosso. A terceira imagem, indígenas protestam em frente ao STF em Brasília contra o marco temporal para demarcação de terras nessa quarta-feira 25. Tá vendo? Isso aqui é uma imagem de 2021. Isso demonstra claramente que o problema indígena não está resolvido, né? Olha, já tem mais de um século essa luta indígena pela emancipação, né, pelos seus direitos. A gente está vendo, né, gente, como que isso tem voltado à tona nos últimos tempos aí, essa questão da grilagem de terras, né, o novo marco temporal, né, que está sendo discutido no Congresso, que é um retrocesso, enfim. A quarta imagem, a segunda Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, também de 2021. Mais uma manifestação de protesto, né? Os indígenas estão protestando porque os seus direitos não são respeitados. E aí a gente tem algumas proposições para analisar, né? Com relação aos debates e as discussões no Brasil sobre povos indígenas, ao longo do século XX e primeiras décadas do século XXI e a garantia de seus direitos, analise as afirmativas abaixo. 1. O Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, criado em 1910 e dirigido por Cândido Mariano da Silva Rondon, com a finalidade de proteger os nativos, preservar suas terras e culturas, constituiu-se a primeira política governamental de grande sucesso direcionada aos povos indígenas. Eu não sei grande sucesso onde, né? Se fosse uma política realmente de grande sucesso, a gente não veria aquele monte de outras manifestações posteriores. Né? A afirmativa, gente, ela vai muito bem, né? Ela tem um dado histórico aí que está correto. O serviço foi criado em 1910, ele tinha como finalidade proteger os índios, né, os nativos, preservar as terras, culturas, tal, tal, tal.
Cara, mas o sucesso está onde ali? Né? Não existe sucesso. Pelo contrário, o índio continuou, né? A gente tem o hábito, o péssimo hábito de continuar usando o termo índio. O indígena, os povos nativos continuaram sendo explorados, mortos, destruídos, enfim. A opção 1 ela está completamente incorreta, porque esse grande sucesso nunca aconteceu. 2. O Parque Indígena do Xingu é considerado uma das mais bem-sucedidas reservas indígenas do mundo, mas vem sendo afetado pelo crescimento das regiões circunvizinhas, pelo acelerado processo de deterioração ambiental e pelos conflitos em torno da biodiversidade de seu território. Vocês estão vendo como a 2 é uma questão assim, muito mais realística, né? É bem sucedido? Claro, tudo que traz algum avanço é bem sucedido. Mas olha a quantidade de desafios, né? Olha a quantidade de problemas ainda existentes. A 2 é correta. O Parque do Xingu ainda é um modelo, né, para o mundo de como tratar essas nações, mas tem um monte de desafios, principalmente a questão ambiental. Então, incorreta. 2, correta. 3, a Constituição Federal de 1988 definiu que as terras indígenas são bens da União, garantiu o usufruto dessas terras aos nativos e devia ainda demarcar as terras até 1993, o que não ocorreu em sua totalidade, gerando até hoje conflitos em torno do processo de demarcação. Também uma opção correta, né? Uma afirmativa correta. As terras indígenas são da União, do governo federal. Isso quer dizer o quê? Nenhuma terra indígena pertence a prefeituras, estados ou empresas privadas, né? Não podem ser de propriedade privada. O Estado é o garantidor dessas terras e ele tinha a obrigação de demarcar. Ele conseguiu? Não. Na verdade, como eu disse, a gente está tendo retrocessos nos últimos anos. Então, a 3 está correta. 4, a expansão do movimento indígena a partir dos anos 1970, com o crescimento do número e da diversidade de organizações conduzidas pelos próprios nativos, é sinal de um protagonismo indígena, que contribuiu para a formulação de políticas voltadas para esses povos. As duas imagens que a gente viu lá era exatamente tratavam disso, né? De movimentos indígenas, organizações conduzidas pelos próprios indígenas. Né? Então, essa opção 4, essa afirmativa 4, está correta. Aumentou o protagonismo indígena. Isso resolveu o problema? Não. Né? Os problemas ainda continuam, mas o protagonismo dos próprios indígenas na luta pelos seus interesses e pelas suas causas acabou se tornando bastante real. Portanto, opção 1, incorreta. Opção 2, 3 e 4, corretas. Está correto o que se afirma apenas em letra D. D de dado. Aí eu riscando onde não devo de novo, né? Letra D, opções 2, afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas. Agora, essa questão, né, nós temos um mapa, né? Observe o mapa abaixo relativo aos regimes políticos da América Latina. Você tem que ver o gráfico ali, olha. Vocês estão vendo ali, naquele gráfico, olha. A gente tem regime ditatorial, regimes políticos da América Latina de 1960 a 70, e pela cor, né? O mais clarinho são regimes ditatoriais. Vocês podem olhar que praticamente toda a América do Sul, olha, com exceção de Colômbia, Venezuela e Guianas, eram regimes ditatoriais, né? Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai, todo mundo, regime ditatorial. Você tem regimes constitucionais, né? Um pouquinho mais escuros ali, que não tem nenhum regime constitucional aqui na América, né? Aliás, mentira. Tem ali a Colômbia, a Venezuela e a Guiana. Você tem regimes socialistas, tem só Cuba lá em cima, e regimes coloniais, que a gente tem a Guiana holandesa e a Guiana francesa. E em cima, você tem o tipo de elemento que compõe os regimes, né? Olha lá, ó, repressão, tortura, desaparecimentos, guerrilha urbana, guerrilha rural. Olha lá, o Brasil tem tudo, né? Tudo isso. O Brasil, o Uruguai, a Argentina, né? Tem praticamente tudo isso. Então, quer dizer, eram regimes ditatoriais brutais os que governavam esses países.
Como se pode perceber, além do Brasil, outros países da América Latina viveram sob regime de ditadura militar. A instalação desses regimes ocorreu entre os anos 1950 e 1970, por parte de grupos capitalistas e conservadores latino-americanos, que, ao apoiarem os golpes militares, tinham como finalidade impedir que o exemplo de Cuba se repetisse em outros países e barrar o avanço do comunismo. Como eu mostrei no mapa anterior, Cuba era um país de regime socialista, né? Sob as ditaduras ocorridas na América Latina, é incorreto afirmar. Então, vamos lá? Como é que a gente faz isso? Nós temos três afirmativas, três proposições corretas, mas nós estamos buscando aquela que está incorreta. Letra A. Os governos militares do Brasil, do Chile e da Argentina, bem como seus apoiadores civis, consideravam um mesmo grupo como inimigo da nação, os comunistas. Isso criou condições para o estabelecimento de cooperação entre os aparatos repressivos desses países. Essa é uma opção correta, né? Esses países, eles criaram realmente mecanismos de cooperação. Um mecanismo famoso foi a Operação Condor, né? Lá no Chile foi bastante comum. Os voos da morte, eles colocavam inimigos, né? Inimigos do regime, dentro de helicópteros, sobrevoavam o Oceano Pacífico. Esses inimigos desacordados e amarrados em barras de ferro, e essas pessoas eram lançadas no oceano. A Argentina fez, e acredita-se que até mesmo o Brasil possa ter tido algum tipo de situação parecida, tá? Então, houve realmente cooperação entre esses regimes ditatoriais. Letra B. A influência liberal ou neoliberal serviu de fundamento da política econômica no Brasil, sendo notável nesse país a aprovação de medidas para a redução do papel do Estado, promoção de privatizações e abertura aos investimentos estrangeiros. Olha, essa opção é a nossa opção incorreta. Os regimes ditatoriais da América Latina, eles foram estatizantes. Era um estado, um Brasil grande, né? Um país que exercia controle sobre os seus mecanismos, né? Muita gente pode pensar assim: ah, mas não houve abertura, não houve interesse dos Estados Unidos, não houve abertura para importação de produtos estrangeiros? Sim, mas não houve privatização. O controle era dos governos. A gente importa produto, mas o nosso parque industrial é estatal. Né? Houve um inchaço da máquina estatal nesse período. Não é só no Brasil, não. Né? No Chile, na Argentina e no Uruguai também. Então a letra B é a nossa opção incorreta. Ó, vou tentar escrever aqui nesse cantinho, ó. Letra B, incorreta, tá? Letra C. A resistência de diversos grupos civis latino-americanos às ditaduras militares, dentre os quais se destacam movimentos de mulheres, como as Mães da Praça de Maio na Argentina, permitiram o surgimento de grupos de luta, organização de movimentos sociais e mobilização em defesa de presos políticos. Esses movimentos, gente, aconteceram em toda a América Latina. Esse aqui é um dos mais famosos, né? As Mães da Praça de Maio na Argentina. Hoje, inclusive, existem as avós da Praça de Maio, porque muitas dessas mães já morreram e as avós continuaram a luta pelos seus filhos e netos desaparecidos. No Brasil também a gente teve vários desses movimentos, né? Então essa aí é uma afirmação correta. Letra D. A instalação do governo do general Augusto Pinochet com a ajuda dos Estados Unidos teve como objetivo estabelecer uma nova ordem política, econômica e social no Chile, montando para esse fim um aparato repressivo que intimidou, matou e exilou seus inimigos. Isso era comum em todos os regimes, né? No Brasil, no Uruguai, na Argentina, mas no Chile se destacou. No Brasil teve papel dos Estados Unidos, teve apoio dos Estados Unidos, mas estão citando o Chile porque o maior aparato repressivo implantado na América do Sul foi o do Chile. Foi a ditadura mais brutal da América do Sul, né? Então a letra D também é uma afirmativa correta. Tá? Volto a dizer, a opção incorreta seria a letra B de bola.